Bom, pessoal, hoje vai dar aula de método, é parte do de estágio de licença, então a gente preparou junto, dei uma aula para ele, discutiu um pouco, a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Agora ele vai dar uma aula para vocês, uma aula de uns paralelos que a gente está vendo. É uma técnica desenvolvida pelo Bell, chamada desigualdade de Bell, para tentar diferenciar a mecânica quântica padrão com uma teoria que você tem variáveis escondidas. Né? Então, vai lá, Demetrio. Vamos começar então. Muito prazer, Luiz Demetrio, para quem não conhece, acho que todo mundo já sabe, né? Mentor aí da matéria. E hoje a gente vai falar desse assunto aí, a desigualdade de Bell. Eu pedi para dar aula desse assunto porque eu não sabia nada. Aí o professor deu uma aula a respeito, mas vocês podem perguntar à vontade, porque aí eu vou aprender bastante com as perguntas também. Se não souber qual coisa, o professor tá aí para ajudar e me puxar a orelha depois. 5 e 22. Desigualdade de Bell. Em qual contexto que aparece a desigualdade de Bell? Aparece quando a gente para pensar no seguinte aspecto da mecânica quântica. A não localidade. Não localidade. Em que sentido que eu estou falando não localidade, gente? A gente vai ver, daqui a alguns poucos minutos, um experimento que dois observadores em lugares distantes fazem medidas. A gente sabe, pelos postulados da mecânica quântica, que quando a gente faz uma medida, existe uma coisa meio estranha, que é o colapso da função de onda. Função de onda. Ou do estado quântico, se você preferir. E como que isso se relaciona com a não localidade? Porque se você tem dois observadores distantes e um colapsa a função de onda do sistema, o outro distante ia haver um colapso simultaneamente. Então, nesse sentido, a mecânica quântica é não local. Um observador faz uma medida e colapsa, e um estado quântico para outro observador distante vai colapsar também. E, quando a gente propõe uma descrição um pouco alternativa, com variáveis escondidas, a gente vai propor, então, essa descrição alternativa com variáveis escondidas para tentar melhor entender esses fenômenos de não localidade da mecânica quântica. E isso aqui vai implicar nas desigualdades de Bell, que a gente vai comparar com a mecânica quântica e ver se a gente consegue escrever os mesmos resultados. Bom dia, Will. Tudo bom? Então, vamos lá. A gente vai analisar o seguinte experimento. A gente vai analisar um decaimento. Seguinte, cara. Uma partícula que a gente chama de meson eta vai decair em 2 muons, M mais M menos, tal que o spin, ou momento angular, inicial dele é 0, e vai decair em 2 partículas de spin meio. Duas partículas de spin meio. Então, vamos fazer um desenhozinho só para a gente entender o que está acontecendo. Então, você tinha uma região aqui que tinha essa partícula inicial, que é o meson eta. Ele vai decair em 2 partículas. Isso aqui eu vou chamar de P1. P1. Eu vou explicar o que é essa seta. Aqui. O outro vai virar a partícula P2. E aí, a gente vai ter um observador A, aqui, que vai fazer uma medida das partículas chegando nessa região. E um outro observador, B, vai fazer uma medida da partícula quando chegar nessa região. O que significa essas setas aqui? É o spin da partícula. Porque se a gente tinha um spin 0 antes do decaimento,
e ela decai em duas partículas diferentes, em spin não nulo, o spin barra momento angular total tem que se conservar. Então a gente sabe que o que quer que esse cara aqui meça, esse cara vai ter que medir o spin contrário. Se esse observador medir um spin para baixo, esse observador tem que medir um spin para cima. Senão a gente teria violação do momento angular. Então o S lá não tem que estar com o sinal trocado ou isso não importa muito? Eu só quis dizer uma partícula de spin meio. Daí pode assumir valor menos meio ou meio. Se quiser ser mais precisa, porque essa partícula pode ter o spin para cima ou para baixo quando ele medir. Daí tem essas duas possibilidades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar nessa parte. Ali o S diz respeito àquele rótulo J, né, ou L, no momento angular, digamos, o rótulo do L quadrado, do J quadrado, do S quadrado. Enquanto no desenho, para baixo e para cima, é o rótulo do, digamos, SZ, né? Só queria fazer uma última observação sobre esse decaimento aqui. É que ele é muito particular. Por quê? Porque o eta é uma partícula e esses objetos são partículas também. Então esse decaimento é particular, gente. Entenderam? Vamos seguir então. Eu vou propor um estado quântico que vai ser observado por esses dois carinhas. Que vai ter essa cara, que vai ser um estado quântico entrelaçado. Eu quero ver se todo mundo concorda. Esse aqui é menos, esse aqui é mais. Em que eu estou usando essa notação de seta para indicar o autoestado positivo da direção Z. Isso aqui é definido como SZ mais, porque a gente vai ter que fazer um monte de tabela com mais e menos, é só para a gente não se confundir depois. Então, o estado quântico da partícula depois do decaimento, o estado quântico do sistema, melhor dizendo, depois do decaimento, ele vai ser essa superposição, que é uma superposição de um estado que a primeira partícula tem spin para cima e a segunda tem spin para baixo, e outro estado que a primeira partícula tem spin para baixo e a segunda tem spin para cima. Então os observadores, quando eles fazem uma medida, eles vão ver o sistema colapsando para esse estado ou esse estado, e os dois conservam o momento angular. Por isso que a gente não tem termo mais, por exemplo. Se alguém medisse isso aqui, a gente ia concluir que o momento angular inicial era não nulo, que viola a conservação do momento angular. Está o apagador. E por que menos ali, Demetrio? Aqui? É. Que é um estado fermiônico que a gente está assumindo. Se fosse um estado bosônico, ia ter mais. Mas é só por... A gente poderia fazer análise com mais também, só porque a gente quis, basicamente. Ok. Fala. É porque esse teor literal, a gente não podia, sabe, partículas fermiônicas não tem que ser aquele princípio de difusão. Aí se a gente disse um mais, não por causa do momento, né? Não por causa da conversão da energia, mas por causa do princípio de difusão de Paulo, que a gente teria que ter outro estado, né? Mas Nesse caso aqui a gente tem conservação do momento angular também. Mas o que você falou tá certo. Porque nesse caso, tipo, senão a gente ia ter momento angular surgindo do nada. Tá claro? beleza. Tá todo mundo seguindo? Então a gente vai começar a fazer uma coisa que a gente vai fazer muito nessa aula, que é fazer tabela, gente. Fazer muita tabela. Hoje, pouca conta. Então a gente vai analisar as possibilidades de medida que esses dois carinhas aqui podem medir para o spin das partículas. Então, eu vou montar a seguinte tabela. Primeira entrada vai ser o que o primeiro observador mediu. Aqui quem mediu. Aqui o que de novo, porque a gente tem dois observadores. Aqui quem mais uma vez. Vou fazer aqui. Acho que isso aqui é o suficiente. Beleza. Então, vamos começar. Cadê? Vamos supor que o primeiro observador
A quis medir o spin da partícula na direção Z. Acho que é melhor fazer um pouco menor para caber tudo depois. Vamos supor que o observador A quis medir o spin da partícula na direção Z. Enquanto isso, cadê? O A, B... Não, tá certo. Spin... Não, esse aqui tá errado, desculpa. Eu vou colocar só um símbolo aqui para o observável em A e um símbolo para o observável em B. Aí agora que vai começar a falar das medidas mesmo. Talvez eu falei que ficou um pouco confuso, a gente só organizou a tabela. Aqui está o que a gente vai medir, o observável de A. Aqui quem vai medir, que é uma coluna só para o A e o que ele vai medir, os valores, né? Aqui uma coluna só para o que o observador B vai medir e aqui só para os resultados de B. Eu vou fazer um exemplo, eu acho que vai ficar claro agora. Vamos supor, então, que o observador A quis medir o spin em Z. Ele obteve um spin para cima. Beleza? Se o observador B quiser medir o spin na direção Z, ele vai ter que medir o spin para baixo, por consideração do momento angular. Não, ele vai medir. Ele não vai ter que medir. Ele vai medir, ele tem perfeito. que medir. Não tem como ele medir outra coisa. Ele vai medir um spin para baixo porque eles vão ver esse estado colapsado. Se esse cara mede sistema, o estado colapsa para isso, não para isso, e o observador B vai ver um estado colapsado que vai ter um spin para baixo. Analogamente, se a gente fizer a mesma medida, mas porventura do destino, ou melhor, da mecânica quântica, esse cara mediu um spin para baixo agora, o sistema colapsa nesse estado e B vai medir um spin para cima. Um é o oposto do outro por conservação do momento angular. Todo mundo entendeu? Por favor, se alguém não entendeu, fala agora, porque a gente vai fazer muita tabela desse tipo. Se vocês não entenderem, vocês vão viajar depois. E aí, a gente vai ter que fazer uma coisinha. Deixa eu só ver qual quadro que eu faço. Vou fazer aqui mesmo. Metro, isso implica necessariamente em algum tipo de não localidade? Ou tem um outro tipo de explicação para isso? Esse tipo de efeito aí? Esse tipo de efeito, por enquanto, a gente está analisando o que vai se medir de acordo com as regras da mecânica quântica. Mas daqui a pouco a gente vai assumir variáveis escondidas e a gente vai tentar explicar de outro jeito. Mas isso implica necessariamente não localidade ou existe uma outra maneira de explicar isso? Eu diria que só olhando a tabela não necessariamente implica em não localidade. Então como é que você pode pensar nisso de uma forma que não há essa interação não local? Sem introduzir variáveis escondidas, o senhor disse? É. Não pensei nisso. Acho que eu ia ter que ter alguns minutos para pensar a respeito. É aquilo que eu não sei se o quanto eu expliquei para você quando eu dei aula, mas você pode dizer o seguinte, essa informação já estava no sistema. Sim. Ou seja, na hora que saiu as partículas, uma saiu para baixo e outra saiu para cima, digamos assim. Se você quiser pensar dessa forma, não é que houve uma interação no local que, quando você observou aqui, transmitiu uma informação instantânea e modificou a função de onda lá. Entendeu? Porque é como aquela brincadeira da bola na caixa. É uma bola preta e uma bola branca. Você tira uma das bolas, depois leva a caixa para longe. Se você olhar a bola que você tirou, você sabe imediatamente a bola que está lá, mas não houve interação. Aquilo já estava uma correlação original em relação àquilo. Né? Na mecânica quântica, até esse ponto, você poderia pensar que é simplesmente isso que está acontecendo. Não necessariamente que houve uma interação que modificou não localmente a função de onda em dois pontos. Mas aí já não conta como variável escondida daí? Oi? Mas aí já não conta como variável escondida? Não. Não? Por que não? Porque justamente você sabe que o momento angular se conserva, você sabe que se você medir um aqui, o outro vai estar medido também, e ponto final. Tanto faz se a medida foi feita agora, logo que eles estão pertinho um do outro, ou longe. Mas aí não tinha que assumir que está determinado na hora? É que para mim se assumir que está determinado, mas está determinado na hora. Ou é up-down, ou é down-up. Eu diria que não, porque o estado, após o colapso, é descrito por essa superposição, que é um estado entrelaçado. Se a gente pensar em interpretação... Colapso, você quer dizer o decaimento? Oi? Decaimento, você quer dizer? O estado após o decaimento. Isso, é porque você falou colapso.
Ah, tá. Ok. Enfim, após o decaimento, o sistema eu diria que está nesse estado. E se a gente pensar nas interpretações mais comuns da mecânica quântica, o sistema está nesse estado, não tem um spin determinado, até que um dos observadores faça uma medida. Aí quando a gente faz uma medida, ele colapsa para esse ou para esse. Só que não está determinado na hora. Sim, mas está determinado de que não tem um estado up, up, down, down. Ah, isso eu concordo, Professor, mas na hora que acontece esse decaimento, as partículas se separarem, não importa a distância que eles sejam. Se a gente medir um, vai colapsar e o outro vai medir o outro. Então, Sim, esse é o ponto. Agora, isso acontece... Com perto na hora que a gente medir um, vai medir o outro. É isso. Exatamente. Agora, se você pensar que o colapso da função de onda digamos, uma interação passível a ser descrita dinamicamente, uma equação, é um pouco estranho que essa dinâmica aconteça, digamos, com uma separação espacial que pode ser enorme, entendeu? Num tempo muito pequeno, uma propagação mais rápida que a luz. Se você quiser entender o colapso como sendo uma modificação que você está fazendo na função de onda. Mas a função de onda está espalhada no espaço inteiro, você está modificando ela no espaço inteiro simultaneamente. O que é estranho, entendeu? A gente vai chegar nisso. Tudo. Onde eu estava mesmo? Fiz essa... Ah, tá. Agora lembrei. Eu quero lembrar vocês do seguinte, gente. Se eu tiver um estado, um autoestado do spin em X, autoestado do spin na direção X agora, isso aqui eu consigo escrever como uma superposição dos meus estados do spin em Z, que são aqueles carinhas que eu defini antes. Posso descrever o sistema em termos do spin em X ou em Z. Esse é aquele estado que eu mostrei para vocês aplicando aquela rotação com θ, né? Que tem cosseno, menos seno, seno e cosseno aqui. Quando você botar o θ aqui sobre 2, você vai encontrar uma combinação linear desse tipo. Perfeito. Aí, primeiro eu vou introduzir uma notação, porque a gente vai ter que jogar na tabela também. Eu vou falar que esse cara, o mais, ele vai ser uma setinha para a direita, sentido positivo da direção X, usual. E o negativo vai ser para a esquerda. Vou dar essa notação aí só para facilitar a nossa vida. Beleza. Aí por que eu fiz essa brincadeira? Porque agora a gente vai considerar uma variação aqui dessas medidas. Opa. Vamos lá. Vamos considerar uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Eu vou considerar agora um caso em que o observador A, ele quis medir o spin na direção Z, e ele obteve um spin positivo. Perfeito? Só que se o observador B quiser, ele pode medir o spin na direção X. Nada impede ele de fazer isso. Então, medindo o spin na direção X. Só que, um estado na direção X, um outro estado de spin na direção X, é uma superposição dos estados na direção Z. Então, ele pode encontrar um estado... Ah, e o contrário também, né? Se os autoestados em X são superposições do em Z, a gente também consegue inverter a brincadeira e escrever os autoestados de Z em função de X. Isso está claro? Acho que está claro. Então, nada impede esse cara de encontrar um estado de spin positivo em X. Nada impede. Só que a gente também tem uma outra possibilidade. Se o primeiro observador mede spin em Z e o segundo mede spin em X, como o autoestado de Z é uma superposição dos estados de X, ele pode encontrar um valor de spin negativo em X também. Tem as duas combinações. Aqui está fixo e as duas combinações. Está todo mundo seguindo? Eu não entendi como que relacionou o SX com o SZ. Como assim? O SX não é independente do SZ? É independente, justamente. Eu posso fazer descrição com base em SX ou SZ.
Eu não sei se eu entendi a sua dúvida. É que você estava falando da questão de superposição, daí eu não entendi. É que um autoestado do SX, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos autoestados de SZ. Na verdade, pode não, ele é escrito daquela forma, com pesos iguais, tá vendo? 1 sobre R de 2. Então, um SX+, tem igual probabilidade de ser encontrado em SZ+, e SZ-. Se você pegar ali o SX+ e combinar com SX-, você encontra a relação inversa. É isso que o Demetrio está escrevendo. E estado e esse cara aqui. Isso. Estados de Z são superposições dos estados em X. É isso que estava claro. Perfeito. Ficou claro agora? Excelente. Espero que todo mundo tenha entendido. Portanto, se o observador B medir o spin em X, o autoestado de Z está numa superposição de autoestados de X. Então ele tem igual probabilidade de encontrar o spin positivo em X e o spin negativo em X. Beleza? Então eu vou seguir. Obrigado pela pergunta. E agora a gente só vai completar a tabela, porque a gente vai ter o caso complementar, né? A gente vai ter o caso que a gente pode considerar dois casos, né? Que esse cidadão mede o spin em Z, mas ele encontra um valor negativo. Se, analogamente, esse cara aqui mediu o spin em X, ele tem... Opa, aí não, né? Deixa eu melhorar a organização. Ele tem igual probabilidade de achar um spin positivo em X e um spin negativo. Então, a gente tem essas possibilidades por enquanto. Deixa eu só separar essa tabela. Fala. Aquele braço é invertido no... Ou é na cara direita? Essa anotação de seta zoou, né? E o de cima virou módulo, é isso. O módulo do negócio. Deu tilt aí no cérebro. Agora foi. Agora foi. Foi? Consistente? Aí não dá, né? Beleza. Deixa eu só ver se eu vou precisar dessa tabela agora. Beleza, beleza. Eu acho que eu vou manter a tabela ali e vou seguir nesse quadro. Posso pagar essa parte, gente? Tranquilo? O que eu não deveria ter apagado, que eu vou fazer aqui rapidamente, vai ser o desenho do experimento de novo, porque agora vai vir aquela questão que o professor estava comentando. Então você tem um decaimento, que pode ser esse caso, pode ser outro. O importante é as duas estarem com spins em direções opostas. Partícula 1, partícula 2, observador B aqui faz uma medida, observador A aqui vai fazer outra medida. Esse é o experimento que a gente está analisando, aqui são os resultados obtidos. Só que, eu só vou repetir aqui o ponto que o professor estava falando, que ele é muito importante. Eu diria que é a ideia por trás de a gente querer achar essa coisa que é a desigualdade de Bell, que é a questão da não localidade. Porque vamos imaginar que o observador A e o B, que nem o Seixas tinha falado também, estão muito distante. Eu derrubei tudo o giz, meu Deus do céu. Vamos imaginar que eles estão distanciados com uma distância cosmológica, da ordem do raio do universo observável. É muito grande mesmo. Talvez até maior, se você quiser. Se esse cara faz uma medida e ele encontra o spin para cima, a gente tem um colapso da função de onda. Esse estado, que é uma superposição desses dois caras aqui, no momento que o B medir, ele colapsa para esse estado. E esse cidadão aqui vai encontrar o spin para baixo. Aí você pensar que tem uma distância aqui absurda, que tem um universo observável, vamos lá, uma notação muito boa. Imagina que tem um universo inteiro aqui no meio.
entre os dois, o que está aparecendo é que uma medida aqui, que colapsou o estado, imediatamente gerou um efeito aqui desse lado. Você tem um efeito que se propagou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz a princípio. Isso é muito estranho, é uma coisa que incomodou muita gente quando eles começaram a ver esses efeitos estranhos da mecânica quântica. Uma possibilidade de a gente tentar resolver o problema, que é o que o professor tinha comentado, é de a gente supor que o spin, não é que o estado colapsou, que teve um colapso da função de onda quando esse cara mediu e que influenciou isso aqui, mas que quando teve o decaimento, tinha alguma coisa aqui que já determinou o spin nessa parte, e quando esse observador fez a medida, ele encontrou o spin pré-determinado, e esse cara fez a medida, ele encontrou o spin pré-determinado também. O exemplo clássico, que eu até vou demonstrar aqui, quem quer ser meu voluntário? Fazer um experimento de ação instantânea à distância. Quem quer? Você não pode agredir os alunos, né? Ou, he will be. Experimento bem bobão. Vamos fingir que você é o B e eu sou o A, beleza? O que a gente vai fazer? Tem um par de luvas aqui. Vou deixar o Will escolher uma luva. Escolhi uma luva, não estou vendo qual que é. Escolheu. Não sei qual que é. Vocês podem pensar isso aqui como sendo o decaimento da partícula. Ele recebeu uma luva e eu vou andar para cá. Vamos fingir que eu andei o universo inteiro. Distância absurda mesmo. Aí eu pego e olho esse negócio e eu concluo que a minha luva é a mão direita. Logo, o Will está com a mão esquerda, porque eu tinha um par de luvas. Ou seja, já estava determinado antes qual luva qual ia pegar, no momento que ele escolheu. Não tinha um estado quântico que quando eu trouxe para cá, só de eu observar, eu colapsei o estado. Se a gente pensar numa explicação assim, talvez a gente consiga, então, descrever esses resultados usando variáveis escondidas. No sentido de que a gente já vai ter os observáveis determinados aqui e a gente não vai ter o colapso da função de onda, que é um problema e leva toda aquela discussão de interpretações da mecânica quântica e tudo mais. O senhor quer falar alguma coisa? Só queria complementar o seguinte. Fique à vontade, por favor. Essa é a ideia, tá? Só que você tem que entender que por trás dessa ideia existe uma pressuposição de que a distribuição estatística que aparece na mecânica quântica não é necessária pela natureza. A natureza não tem essa indeterminação estatística nela. A determinação é da mecânica quântica. Certo? Ou seja, na hora que aconteceu, a natureza sabe que está acontecendo. A natureza, sei lá, se vocês quiserem dar o nome para isso que eu estou dando de natureza, né? Sabe o que está acontecendo. É a gente que não sabe. Tá? O que a gente vai ver aqui mais no final da aula é que não é bem assim. Na verdade, a natureza ou a coisa em si não pode em si já saber, porque isso levaria a conclusões que são provadas erradas experimentalmente. Né? Perfeito. Nesse ponto, alguém tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa? Não? Certeza? Então eu vou seguir. Eu só tenho que fazer um comentário que eu não vou resistir, vocês me desculpem, mas é que eu gostei muito desse exemplo. Até dá para falar o seguinte, ele caiu como uma luva. Enfim, gente, vamos parar de bobagem aí e vamos continuar. Então agora, como o professor falou, a gente vai então tentar descrever esses resultados da mecânica quântica. Onde está minha folha? Está aqui. Assumindo a nossa ignorância disso aí que aconteceu. A gente vai assumir que tem variáveis escondidas que a gente não estava vendo e que gerou esse fenômeno do spin e fez o que a gente estava chamando de colapso da função de onda. Então aqui, variáveis escondidas. Elas são meio tímidas, não querem se mostrar para a gente. O que eu quero dizer com variável escondida? Nesse caso, vocês pensam no exemplo da luva. A variável escondida seria que tem uma propriedade de, eu não vou saber falar isso em português, a handness da luva. Orientação. Orientação da luva, talvez, que
já estava determinado quando eu e o Will fizemos a escolha, mas que se a gente tivesse um observador gigante querendo medir o negócio, tratasse a luva como uma partícula, ele não ia ter acesso a essa variável e ia medir uma coisa que ele ia chamar de algo análogo ao spin. Então pense no exemplo da luva. Então, aqui a gente vai começar a fazer uma coisa que, quando eu vi a primeira vez, eu achei meio estranho, mas que eu vou tentar passar para vocês. A gente vai assumir tipos de partículas. Tipos de partículas. Como se fosse tipo de luva. Então, eu vou fazer com um exemplo. Eu vou definir o tipo de partícula, essa notação aqui, para cima, para a direita, que é um tipo de partícula que, se eu medir o spin em Z, eu vou obter um valor positivo. E se eu medir o spin em X, eu vou obter um valor positivo também, para a direita. Isso aqui é um tipo de partícula no sentido de que, após o decaimento, eu estou falando que após o decaimento vai surgir uma partícula desse tipo, cujo spin em Z e em X já está determinado logo após o decaimento. Daí não vai ter, nessa formação que a gente está montando aqui, não vai ter colapso da função de onda. Sério? Nossa, eu vi de novo, meu Deus. Meu Deus. Nesse caso, pessoal, mesmo que, digamos, a natureza saiba que aquela partícula, se for medido o spin Z, vai medir up para cima, e medir o spin X, vai medir para a direita, na teoria pode ser que você possa justificar que você é incapaz de medir simultaneamente as duas coisas. Mas mesmo você sendo incapaz de medir simultaneamente as duas coisas, elas já estão determinadas. Certo? Porque senão você quebraria também a questão da computação dos operadores. Estaria implicitamente dizendo que existe um estado que pode ser autoestado simultâneo de SX, SX, SZ, coisa que a gente sabe que não pode porque esses operadores não comutam. Tá? Perfeito? Tá claro? Excelente. Então, eu vou seguir aqui. Como o professor falou, a gente não quer dizer que a gente vai conseguir determinar o spin Z em X simultaneamente, só que ele já está determinado, mas que a gente tem uma certa ignorância em relação... Da mesma forma que a própria mecânica quântica, nessa interpretação, é assim, né? A informação está lá, o spin é up ou é down. É a gente, nós que somos incapazes a gente não tem uma teoria, digamos, completa, capaz de descrever esses graus de liberdade na sua plenitude. A gente precisa escrever de forma estatística porque a teoria é incompleta. Aí, com essa suposição de variáveis escondidas, a gente pode obter as seguintes combinações de tipo de partícula. Os observadores podem encontrar vamos fazer uma segunda mini tabela aqui. Vou colocar aqui partícula 1, que é o que o observador A mediu, aqui partícula 2. A gente vai analisar os tipos. Se o primeiro observador medir esse tipo de partícula, tem o spin para cima determinado e o spin do lado esquerdo em X, negativo, né? Por conservação do momento angular, esse carinha vai ter que encontrar o tipo complementar. Se esse cara medir o spin Z, ele vai ver um spin para cima. Se esse cara medir um spin Z, ele vai ver um spin para baixo. E analogamente em X, uma coisa. Eles vão ter que vir nesse par, porque senão a gente tem violação de conservação do momento angular. E a gente também pode obter o contrário, né? A partícula 1 pode ser essa e a 2 essa. Por isso que tem essa notação que pode inverter. Aí eu só vou falar de todos os tipos
todos os tipos. O outro tipo seria esse cara aqui pro lado. Aqui vem um complementar. Vem um complementar. E posso inverter também. Um pode ser essa, dois pode ser essa. E analogamente para as outras combinações, que eu vou só deixar registrado aqui. Só deixar registrado do lado. Menos aqui. Aqui tem que ser o complementar para cima. E aqui do lado eu posso inverter. Esses são os tipos de partículas possíveis de serem medidos, coerentes com conservação do momento angular, assumindo essa coisa meio doida aí de variáveis escondidas. Beleza? Faltou Faltou algum? um pedacinho aí. Onde faltou? O terceiro. Terceiro. É verdade. Verdade. Vamos lá. Aqui é mais. Aqui menos. Aqui é mais. Aqui é mais também, X. Obrigado. Vai estar certo, né? Valeu. Deixa eu ver como é que eu tenho que falar aqui. E se a gente assumir esse tipo de partícula, e a gente assumir que elas vão vir em combinações de 25% cada, 25% de chance de vir essa combinação, 25% essa, e assim vai, que elas são equiprováveis, elas são produzidas dessa forma equiprovável por causa da nossa ignorância das variáveis escondidas, a gente consegue reproduzir os observáveis nessa tabela. Para esse caso. Fala, Sete. A questão de não poder medir simultaneamente o SD e o SX tem que ser da mesma partícula? Oi? Ou é de partículas diferentes? Isso eu tenho que medir. Ah, da mesma partícula. Tem que ser da mesma partícula. Se eu não estou medindo o SD, eu não posso medir o SX ao mesmo tempo. Isso mesmo. E da mesma partícula. Da mesma partícula. Você pode medir o SZ de uma e o X da outra. Nada impede. Vocês Nada não impede. têm autoestados simultâneos de dois operadores que não comutam. É a mesma coisa da mecânica quântica, essencialmente. Quer dizer, a gente está assumindo a mesma coisa da mecânica quântica. Ficou claro? Tá claro? Tá claro? As caras dizem que sim. Tá. Mas só, desculpa, Liga. mas eu posso medir SD dos dois simultaneamente? Pode. Os dois. E aí vai ter o vínculo, né? Se um for positivo, o outro é negativo. Porque o Consideração SZ de muito duas partículas diferentes comutam. Então você pode... Então, ele já está falando que a informação já é instantânea, mas Não, simultaneamente... Não é questão de ser instantâneo, é que no momento que tem um decaimento... Isso, exatamente. Eu não estava pensando na luva. Por isso que eu gosto daquele exemplo da luva. Entender. Já determinou aqui. Então você determinou simultâneo porque já estava definido aqui. Não teve colapso. Melhorou? Perfeito. Ok. O que eu vou fazer agora? Onde que eu estava? Tá. Então, se a gente assumir então que por nossa ignorância a gente tem uma probabilidade dessas combinações aqui virem em 25%, que elas são equiprováveis, por causa da nossa ignorância, a gente consegue repetir aqueles observáveis ali, que a gente está medindo spin em duas direções, SZ e SX. Mas agora a gente vai complicar a coisa e vai analisar um caso que a gente vai ver que não vai dar tão certo. A gente vai considerar 3 eixos e o spin em 3 eixos diferentes. E vou ter que fazer uma outra mega tabela aqui depois disso. Enquanto ele vai desenhando a tabela, pessoal, uma outra coisa para vocês meditarem é o seguinte. Isso pode ser estranho, essa interação à distância aparente pode ser estranha também. Mas tentem na cabeça de vocês usar essa correlação para transmitir informação. Ah, eu ia falar disso no final. Você ia falar? Ah, então deixa pra lá. Deixa que ele fala, depois eu complemento. Não quer dar spoiler, não? Não. Vai lá que a Você gente ia conversar conversa isso no final.
Que é uma dúvida que eu sempre tinha, acho que ficou mais claro agora. Enfim, vamos lá. Suponha três eixos, três direções do espaço, A, B e C, porque eu não sou muito criativo, não necessariamente ortogonais. Só três direções fofinhas no espaço. Pode ser uma coisa assim meio pitoresca. O A está aqui, o B está aqui e o C está aqui. Três direções Só do espaço. precisa ser linearmente independente, tá, pessoal? Porque se não fosse, aí duas delas iam comutar, né? Os operadores associados a duas delas iam comutar. Agora a gente vai definir tipo de partícula de novo, ainda na ideia de variáveis ocultas. Só que ao invés de supor tipo de partículas com duas etiquetas, com duas possibilidades de spin pré-determinado, a gente vai supor três etiquetas. Uma para cada direção aqui que a gente está supondo do espaço. Os tipos de partícula serão, eles vão ter a cara mais ou menos assim. Que eu vou usar uma notação só para ficar mais fácil a tabela. Eu vou até fazer menor aqui por causa que essa tabela vai ficar grandinha. Eu posso medir o spin na direção A como positivo, o spin na direção B como negativo e o spin em C como positivo, uma possibilidade. E agora eu vou usar essa notação. Mais, menos, mais. Eu vou abandonar a setinha, porque senão eu ia ter que ficar desenhando coisa tipo um vetor saindo aqui do quadro, que ia ficar meio estranho. Então eu vou colocar positivo, negativo. Podia fazer diagonal. Podia fazer diagonal. É diagonal, né? Não tinha pensado nisso. Mas faz o mais ou Vai menos. ficar para a próxima aula. Quando eu der quântica 2 um dia, fica para a próxima. Ok. Esse aqui é um tipo de partícula agora. Que os três spins em cada eixo já estariam determinados, mas eu ainda só posso medir um. Aí agora, a gente vai considerar todas as possibilidades de tipo de partícula que os observadores podem medir, e depois a gente vai fazer uma análise das probabilidades disso. Então vamos lá. Me ajudem para não perder todas as possibilidades, por favor. Pode vir uma partícula tipo mais, tudo positivo. Por conservação do momento angular, a partícula 2 que o outro cara vai medir, tudo negativo. Sempre vai vir o oposto. E vamos fazer todos os casos agora. Mais, menos. Aqui vai vir menos, mais. Eu posso ter também mais, menos, menos, tá certo, né? Tudo oposto. Aqui eu posso ter mais, menos, e aqui vai vir o contrário, esse cara. Aí a mesma coisa, só começando com o spin negativo agora. Vou fazer todos antes. Aqui vai vir menos, 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 menos. E aqui os complementares, né? Vamos lá. Aqui vai vir um mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Essas são as possibilidades que os nossos observadores A e B podem medir. P1 é a partícula que o A mede, P2 é a partícula que o B mede. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, espero que sim, que senão quando a gente falar de probabilidade vai ficar um pouco difícil de seguir. Aí eu vou colocar uma outra coluna, eu vou chamar de população. Tipo um censo demográfico, só que de partícula quântica. Vamos lá. O que eu quero dizer com população, gente?
Eu quero dizer o seguinte, imagina que você tem esses dois observadores, eles vão lá e fazem repetidos experimentos de spin de partícula, nesse caso aí, o mesmo que eu descrevi, e eles vão anotando no caderno quantas vezes eles mediram cada tipo de partícula. Por exemplo, aqui vou colocar N1. Isso quer dizer que depois de fazer um monte de experimento, os caras falaram, pô, esse tipo de partícula mais, junto com menos, eu encontrei N1 vezes. Esse N1 pode ser, sei lá, 8, 27. É só o número de vezes que eles encontraram essa combinação. Tá claro para todo mundo? É um pouco, eu não sei, essa maneira que você falou me soa um pouco estranho. É estranho. Porque o que é o cara medir mais? Porque ele só pode medir um desses, ele não pode medir os três. Sim. É porque eu vou falar das possibilidades de ele encontrar outros tipos de partículas. Não, mas a interpretação que você está dando para essa população de N1, como o cara repetir o experimento várias vezes, medir aquele estado ali, contar e botar esse número em N1, ele não pode ser feito. O cara não consegue medir mais. Aquilo está pressupondo que você tem uma teoria nova. Essa teoria nova, ela consegue rotular os três observáveis simultaneamente, por mais que ela ainda possa sugerir que você é incapaz de medi-los. E ela prevê uma população para esse tipo de partícula. A teoria não existente que a gente quer fazer de várias escolhas prevê que aquele tipo de estado vai ter essa população em um. Isso aqui fosse um oitavo cada possibilidade disso. A mecânica quântica vai... Não, sério, porque você está pensando nos caras ortogonais. Se eles fossem ortogonais, se eles forem ortogonais, as três direções, né, x, y, z, aí isso vai ser um oitavo. Se for oblíquo, daí pode ter um peso maior em alguma direção. Daí. É porque a gente normalmente trabalha com ortogonal. Lembra do estado que a gente encontrou? A gente pegou o estado SZ e girou. Aí a gente encontrou uma coisa que vai ter cosseno e seno. Quando é π sobre 2, que a gente virou o x, o z exatamente para x, aí ficou a rede 1 sobre a rede 2, 1 sobre a rede 2. Certo? Mas se fosse qualquer outro ângulo, você vai ver que a medida em z, ou essa medida num ângulo aqui intermediário, ia ter mais peso para esse x ou para esse z, entendeu? Na combinação linear. Então você ia medir uma população diferente. Nossa, faz sentido, porque a orientação que tiver o eixo A, B, C pode levar geralmente para um eixo, para um... Pensa no caso extremo, pensa no caso que você tem o SZ, e aí o A é SZ. Tá? É Z. Tá? E aí você girou um θ infinitesimal. Muito mais comum. Então você vai ter uma correlação bem forte entre A e B. Então quando você medir A mais, o B quase assim vai ser mais. Só de vez em quando aquele epsilon for medir, né, aparecer lá, for importante, você vai medir o B menos. Só para colocar quantitativamente... Só adicionando nessa sua pergunta, existe uma influência da geometria do espaço nas desigualdades de Bell. Que essas possibilidades dependem da geometria, ou seja, é uma mistura entre o que a mecânica quântica é capaz ou não capaz de dizer, a possibilidade de variáveis escondidas e geometria tridimensional euclidiana. Perfeito. Se fosse um espaço-tempo diferente, daí a geometria ia ser totalmente diferente. Né? Exatamente. As perguntas que você poderia fazer seriam diferentes. Gente, só para resumir essa discussão, que eu não sei se todo mundo seguiu, quando a gente tem um estado de spin numa direção n, a princípio arbitrária, a gente tem uma dependência de cosseno θ e seno θ. Sobre 2. Sobre 2, né? Sobre 2? Sobre Ah, 2, sim, tá? θ sobre 2, né? Tá certo. Não, é que o meu θ' é igual a θ sobre 2. Tô brincando, a gente botar θ sobre 2. Aí estaria errado ainda, porque seria 2 θ'. Droga, nem assim. Tem uma dependência, se eu considero o spin numa direção... Vou desenhar aqui para não ficar confuso. Imagina que o eixo Z está aqui, eu tenho uma direção N chapéu, com um ângulo θ aqui no meio. Se eu considero os estados de spin desse operador spin na direção N, na base do Z, que esse aqui são os estados do Z, eu tenho uma dependência com cosseno e seno. Então, dependendo do ângulo que essa direção faz com a direção Z, eu vou ter uma probabilidade maior de encontrar um spin positivo ou negativo, que é a pergunta do Seit. Então, não vão ser iguais as populações dessa coluna. Que agora eu vou completar e corrigir o negócio que eu tinha falado errado antes, que o professor me corrigiu, que aqui
eu não estou falando de medida ainda, eu estou falando das populações previstas pela teoria. A teoria prevê, sei lá, 32 partículas desse tipo, 983 partículas do outro tipo. São esses números. Ficou claro ou está confuso para alguém? Claro, claro. Você, está claro para você? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos completar esses caras aqui. N2, N3, N... Opa! Isso que dá escrever grande, né? Vou facilitar a minha vida e fazer as linhas antes. Essa aqui, essa aula, esse tema de aula, é um tema que é meio diferente, né? Na aula de física, a maior parte fica só resolvendo equação diferencial, fazendo conta. Isso aqui é mais conceitual e, ao invés de conta, a gente está fazendo tabela aí, né? Mas é fazer conta do mesmo jeito. Ah, conta outra. N5, N6, N7, N8. Eu acho que essa tabela vai viver com a gente no quadro aí até o final da aula, porque eu vou voltar muito para ela. E também porque ela está muito bonita, né? Porque ela está bela, né, gente? Então vamos seguir. Vamos seguir. O que mais que eu tenho que falar? Agora a gente vai conversar um pouco sobre probabilidades de a gente encontrar um tipo de partícula. Depois, esse é um ponto que eu fiquei confuso a primeira vez que eu vi, a gente vai comparar as probabilidades desse modelo de variável escondida, meio geral que a gente está fazendo, com as probabilidades previstas pela mecânica quântica e vendo o que dá. Bom, deixa eu apagar e vamos conversar um pouquinho das probabilidades de encontrar cada tipo de partícula. O computador aqui não... Ah, bom. Deixa eu ver o tempo também. A aula aqui vai até as 10 horas? 10 horas. Ah, então tem tempo ainda. Tá, vamos lá. Vou botar aqui. Análise das probabilidades. Análise das probabilidades. Ok. Primeira coisa. Como a gente tinha conversado, a gente está supondo que esses três eixos aqui não são linearmente dependentes, eles são linearmente independentes. Então os operadores de spin não vão comutar e a gente não vai conseguir determinar o spin de uma partícula em mais de uma direção. Para esse tipo de partícula, que já está determinado, eu vou medir qualquer coisa que eu escolher, eu vou medir o spin positivo. Mas eu não vou poder concluir que os três spins são positivos, eu não vou conseguir medir isso tudo. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma suposição de que o observador A vai medir uma partícula com spin positivo e os outros estão em aberto. Ele mediu e falou, pô, spin é positivo. O resto, não sei. E o B, os dois observadores combinam, um falou para o outro, você mede o primeiro ou meço o segundo. Aí o outro observador, como foi combinado, ele mediu o segundo valor do spin. Isso aqui é interessante porque dá mais informação para os dois observadores. Se esse cara mediu o primeiro e esse mediu o segundo, por conservação no momento angular, eu sei pelo menos duas entradas de spin. Pelo menos duas. Porque se eu combinar essa informação com essa, eu sei que a segunda entrada do spin tem que ser negativa. Menos. E a terceira, infelizmente, ainda está em aberto. Aí, combinando essa informação com essa, a primeira entrada do B tem que ser negativa. E
a gente vai ficar com essas duas combinações em que a terceira entrada está em aberta. Porque os observadores combinaram antes. Tá claro isso para todo mundo? Depois o observador A mede mais, depois que ele sabe o que o observador B mediu, ele conclui que a partícula tem que estar naquele estado. Exatamente, exatamente. Eles Então, mediram, se ele eles sabe que conversaram. o B mediu. Fala. Se ele sabe que o B mediu mais, ele já não pode supor que o mais e o segundo é menos? Também. Não, é isso que eu estou falando. Ó, pensa assim, os dois estão sozinhos nesse ponto, o A mediu o primeiro, o B mediu o segundo. Estão sozinhos. O A só tem essa informação e o B só tem essa informação. Aí depois, o A chegou para o B e falou assim, ô velho, eu cheguei lá, eu medi o segundo spin aqui e deu positivo. Nesse momento, o A consegue inferir que o segundo é negativo. E o B também. Ficou claro? Ninguém disse que o A e o B estão medindo partículas diferentes. Isso. Eles estão medindo partículas diferentes. E você pode pensar assim, só complementando o À Demetrio. vontade. A fala, ó, vou medir direção Azinho. B fala, ó, vou medir direção Bzinho. Cada um vai pro seu canto e eles fazem um monte de medida, tá certo? Aí agora eles vão pegar daquelas medidas que eles fizeram a população de resultados que teve mais. Ou seja, que A mediu mais na direção Azinho e B mediu mais na direção Bzinho. Aí eles pegam simplesmente o número, eles sabem quantas partículas decaíram, eles medem quantas vezes aquilo aconteceu. Então eles vão saber quem é, aí você pode complementar. Perfeito. Seguindo a lógica que o professor falou, seguindo a lógica, depois que eles conversam sobre os resultados, eles podem então inferir, eles podem então anotar os valores na tabela. E eu vou fazer isso aqui, ó. Repara o seguinte, essas duas possibilidades, o spin positivo e negativo, e esse aqui negativo e positivo, estão englobadas aqui no N3 e no N4. Repara, ó, primeiro spin está positivo, segundo negativo, positivo, negativo. E aqui o complementar, né? E vocês podem procurar na tabela, não existe mais nenhuma entrada que tenha mais menos. Isso. E aí as possibilidades estão aqui. As outras entradas da tabela não tem essa combinação. E eu vou marcar assim porque a gente vai ter que analisar isso aqui depois. Então N3 e N4 é esse caso que está descrito aqui. A primeira vez que eu vi essa análise da tabela, eu não entendi. Vocês entenderam agora o que eu estou falando? Ou não? Não ficou claro para alguém? Brunner, você entendeu? Se você puder repetir, Com certeza. Beleza. Eu vou voltar aqui. A gente está supondo então que o A mediu a partícula 1 sozinho e encontrou um spin positivo no primeiro eixo, que é o A. O B mediu a partícula 2 sozinho e encontrou um spin positivo no segundo eixo, que é o B. Beleza. Depois os caras se encontraram, conversaram sobre os seus resultados e falaram, ó, tem que ser mais, menos, e aqui tem que ser menos, mais. Mas mesmo depois deles conversar, eles não sabem a terceira entrada. Aí se a gente fizer uma análise na tabela, as possibilidades são apenas essas. A terceira entrada ou é positiva ou é negativa, que está englobado no N3 e no N4. Aí eles sabem, então, que comparando com a teoria de variáveis escondidas, eles teriam que ver essa soma de valores aqui. N3 partículas dessa combinação e N4 partículas dessa combinação. É isso que eu marquei aqui. Melhorou? Melhorou? Mas alguém ficou em dúvida? Isso aqui é bem Simplesmente importante. uma contagem, pessoal. Cada um vai medir N partículas, N é a soma de todos os N, 1, 2, 3 até 8. E aí ele vai simplesmente pegar, o A vai pegar quantas vezes ele mediu up na direção Azinho. E ele só está medindo direção Azinho. Ele tem o aparato dele pronto, parado ali. O B é a mesma coisa na direção Bzinho. Ele simplesmente pega, das N eu medi X up. E aí a mesma coisa o outro mediu X down, X up também. Certo? Só isso. Perfeito. Então, posso seguir? Desculpa. Com chance. Fica à vontade. Ele pega, o A vê quantos caras ele mediu up. O primeiro eu medi up. Você mediu quanto no seu? Eu medi down. Não. Então ignora esse. O segundo eu medi up. O segundo você mediu up na direção Bzinho? Medi. Então vamos anotar mais um. E aí toda vez que eles
concordarem que um mediu up e o outro mediu up, eles somam 1. Esse número, que é o que eles vão comparar com a previsão que essa teoria de variáveis escondidas está dando para a gente. Vai comparar esse número com essa possível previsão N3 mais N4. Gente, eu vou perguntar mais uma vez. Última chance, todo mundo está seguindo até aqui. Que a maioria das aulas chega um ponto que ela fica mais difícil de seguir. Eu diria que esse ponto é agora, que depois vai ficar um pouco mais complicado. Todo mundo seguindo? Boris está seguindo? Então, beleza. O pontinho lá é só no A, né? Não entra no B. Porque se entrasse o B, você tinha que colocar o menos mais também. O M5 e o M6. Calma. É, sim, é que eu estou falando da análise da tabela depois que eles já conversaram entre si. Ó, se o A mede isso, ele vai pegar um monte de outros tipos, né? Ele vai considerar todos esses tipos aqui, porque a primeira entrada é positiva, se a gente tiver só a informação do A. Com a informação do B, a gente vai fazer a análise desses dois tipos. O A já conversando com o B. Ficou claro ou não? Essa tabela é meio zoadinha de entender mesmo. O B mede o P2 e o A mede o P1. Então ali no N3 e N4... Ah, tá certo. Tá certo. Ficou claro? Pensa o seguinte, no fim, o que o B vai ter? N valores de mais e menos. Então ele vai ter tipo uma fitinha assim, mais, menos, e assim por diante. E ele está medindo Azinho, na direção Azinho. O B também vai ter uma fitinha lá, com N valores de mais ou menos. Aí eles vão simplesmente contar quantas vezes eles tiveram mais. Só isso. E esse N, se a previsão teórica e o erro, o shot noise aí tiver sido vencido, vai concordar com N3 mais N4. Tá? É porque a gente sabe que isso é uma realização de uma distribuição de Poisson. Então, se o seu N total for 5, você não vai ver quase nada. Ou se o N total for 1, é impossível você ver probabilidade com uma medida, entendeu? Você precisa ter uma medida grande o suficiente para que a distribuição de probabilidade convirja para os seus valores esperados. Dá para fazer essa análise em estatística de dados, né, professor? Pensou em fazer análise estatística, experimento de desigualdade de Bell? Pegar uma teoria de variável escondida aí. Ó, gente, depois dessa conversa toda, que é meio estranho de entender mesmo a primeira vez, que é assim quem não está muito acostumado, a gente vê então que, nesse caso que a gente está conversando, a população será... Se os únicos casos possíveis coerentes com as medidas são N3 e N4, a gente vai ter a soma. N3 mais N4. Beleza? População coerente com essas medidas dos dois observadores. Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Tem um resultado, assim, matemática extremamente avançado, que eu não vou justificar aqui, que você consegue provar resultados como que 7 é maior que 0. Eu sei, chocante, né? Chocante. E é mais geral que isso. Isso aí vale, gente, se prepare, vale para todo número natural. Todo número natural, diferente de 0, é maior que 0. Portanto, eu tenho que todos os NI são maiores que 0. Maiores ou iguais a 0. Maiores ou iguais a 0. Para não ter preconceito com o 0. Coitado, número tão importante para matemática, a gente fica excluindo ele, como se ele fosse nada, né? O 0 não é nada. Você tá meio a meio aí nas suas trocadilhas. Metade bom, metade ruim. Putz, o objetivo é ser tudo ruim, pô. Cadê? Em particular, se eu somar N2 mais N7, isso aqui é maior que 0. Esse é um resultado assim que talvez vocês tenham que aceitar agora, porque mostrar isso aí, exigir tomar seus axiomas de Peano e não sei o quê. Mas todo mundo concorda com isso? Ainda bem. Senão vai ficar meio... A gente tem essa desigualdade aí então. Aquele número é maior que 0. Se eu somar N2 mais N7, então, nesse cara aqui, ele vai ficar maior. Isso aqui é maior ou igual a
Menor. Hã? Você falou Menor, maior. desculpa. Menor igual, né? A N2 mais N4. Eu só estou agrupando os termos de uma forma conveniente para depois. N3 mais N7. Eu só somei N2 mais N7 e agrupei os termos. Um jeito meio conveniente. Beleza? Então a gente tem essa desigualdade aí que é satisfeita. E esse caso aqui também é uma população. Qual a população? Eu vou marcar assim, ó. Vou marcar assim. Só um detalhe, pessoal. A igualdade ali e a possibilidade da população de um desses N's ser igual a zero, na verdade, eu falei uma coisa então que está errada. Porque isso significa que, por exemplo, que se A for exatamente na direção de B, então você tem correlação 100% entre a medida de Azinho e na direção Bzinho, certo? O que dá algumas populações iguais a zero. Por exemplo, nesse caso, o N3 seria exatamente igual a zero. Tá? Então, na verdade, aquilo que eu falei que eu estava excluindo de partida, que era eles precisavam ser linearmente independentes, não precisa. Tá? Perfeito. Todo mundo entendeu isso que está conversando? Beleza. Então, a geometria dos eixos, se são linearmente dependentes ou não, que vai decidir se aqui é maior ou igual ou só estritamente menor, né? Isso. E aí vamos marcar o último caso na tabela. O último caso é este aqui. O N3. Deixa eu ver a minha. N3 e N7. Eu vou marcar e depois eu confiro para ver se eu não estou fazendo alguma coisa errada. Então, essa aqui é a população que esses caras mediram, que vai ser a soma desses dois casos, que a terceira entrada está livre. Somei um número positivo aqui, porque eu quis. E esses dois caras aqui são os casos que eu marquei na tabela. Aí deixa eu só ver uma coisinha se está certo. Vão meditando sobre isso. 1, 2, 4, 1, 3, 7. Creio que está correto. E se a gente agrupar nesses tipos, esses caras são aqueles que, cadê? O N3 tem a terceira entrada positiva, né? A terceira entrada positiva, a segunda negativa. São os únicos dois. Os únicos dois possíveis, Essa porque a terceira é possibilidade. mais ou menos. Beleza? E aqui é o complementar, né? Como tem que ser. Os únicos dois com essa possibilidade. E esse outro cidadão, deixa eu ver qual que é. É O o terceiro, eu acho. ou mais e menos, né? Mais, menos, mais. Como o professor frisou, são as únicas combinações possíveis desses tipos. E eu só marquei para a gente ficar organizado. Todo mundo entendeu isso aqui? Essa análise de tabela? Sim? Creio que sim. Aí agora a gente pode começar a conversar sobre essas tais das probabilidades de obter um resultado. Eu só vou relembrar uma coisinha. Bem simples na verdade. Se tiver uma listinha de números, que eu tenho uma lista de números y. Se nessa lista xi aparece, que aqui não é um índice bom, né? Vou colocar j. Se um valor xi aparece ni vezes, então a probabilidade de eu sacar o xi se eu escolher um número aleatório dessa lista, ele vai ser ni, o número de ocorrências, pelo número total, em que o n é a soma dos ni. Por exemplo,
vamos fazer um exemplo bem bobão aí. Se eu tenho uma lista de valores 1, 1, 2, 1, 1, 2, o total de valores, o total é igual a 3, eu tenho 3 elementos na lista, né? 3 elementos na lista. E a probabilidade de eu sacar o 1, se eu sortear um cara aleatório, é o número de vezes que ele aparece, que é 2, dividido por 3. Probabilidade básica simples. Tranquilo? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você está estimando a probabilidade com uma sequência de 3 números. Talvez aquilo ali seja completamente longe da probabilidade real. Né? Aquilo ali que eu estava falando para vocês. Você vai convergir para a probabilidade real quando o n for para infinito. Quiser ser formal e tudo mais. Mas isso aqui é só pictórico. Não, mas está ótimo professor... o seu exemplo. Perfeito. Eu só estou querendo dizer que Sim, sim. pode ser enganador isso aí. Perfeito. Onde eu estava. Feita essa observação, a gente pode então analisar as probabilidades de cada medida, que é aquela desigualdade que eu estava conversando com vocês. Aí de novo, eu vou definir o nzão como sendo a soma de todos os ni previstos. Eu consigo analisar a probabilidade de eu ter esse tipo de partícula previsto pela minha teoria. Para eu fazer isso, bem simples na verdade. Eu vou multiplicar de ambos os lados por 1 sobre n. 1 sobre n, o n pelo menos eu acho que é diferente de zero, senão já não ia dar certo. Porque eu vou ter exatamente as coisas que eu quero. Eu vou ter ni por n. Eu consigo analisar as probabilidades. Aí eu vou escrever as probabilidades em termos... Deixa eu ver um jeito meio simples de passar isso. Eu vou precisar da tabela, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte de cima e copiar a desigualdade ali em cima para a gente continuar o desenvolvimento. Pode ser? Ninguém tá para trás, não. Tô meio devagar nas aulas também, então ninguém tá para trás. Apagar essa parte de cima. Vamos copiar esse cara, onde está o... Tá aqui, opa. A nossa desigualdade é isso aqui, N2 mais N4 mais N3 mais N7. E aqui se eu quiser fazer, eu vou multiplicar por 1 sobre n para eu ver as probabilidades. Mas antes eu vou só marcar o negócio, que a gente vai ter que analisar a tabela de novo e eu vou me perder se eu não marcar as coisas organizadinhas. O laranja é esse. Beleza. Esse tipo aqui. E onde está o outro? Eu espero que seja essa cor que eu tenho usado ali. É a mesma? Ou não? Sim? Beleza. Ótimo. Então eu vou escrever... Deixa eu ver como que eu faço do jeito mais organizado. Vou definir as probabilidades de cada tipo antes. Daí depois eu coloco as probabilidades na desigualdade. Cadê você? Aqui tá PA. PA mais menos. Tá. O caso que eu tinha descrito antes é o seguinte. Depois que os caras combinou e verificou as medidas, o A viu isso aqui. Spin positivo no primeiro eixo, negativo no segundo. Então eu vou escrever o seguinte. Esse aqui é o primeiro caso. A probabilidade de o A, só do A por enquanto, está lidando com esses tipos de partícula, que seria o N3 e o N4, ele é
ele é N3 mais N4 sobre N. É o primeiro caso que eu tinha conversado. Aí, vamos escrever as outras probabilidades explicitamente antes de colocar ele na desigualdade. Só que a gente vai colocar já os sinais do spin das partículas que o observador A vai medir. Então, o segundo caso que é este aqui, no caso que é esse aqui, segundo caso, o observador A está medindo o spin positivo no primeiro eixo e negativo no último eixo. E o segundo está livre. Ele está medindo o primeiro, o B está medindo o outro, ele infere o dele. Isso, infere o dele. A gente tinha conversado antes. Perfeito. Porque ele não consegue medir os dois juntos, mas ele consegue inferir. Então, a probabilidade de o A estar lidando com mais o segundo livre e o outro menos, é esse caso aqui que é N2 mais N4 sobre N. Beleza? Tranquilo? Ok. Aí o terceiro caso que é o do A está medindo, esse caso aqui. Terceiro caso, o A está medindo spin negativo no segundo eixo, inferindo que o terceiro é positivo, comparando com o seu amiguinho, enquanto o primeiro está livre. Então, probabilidade de o primeiro estar livre, qual que é? Acabei de falar, é menos mais, né? Menos mais é igual àquele treco ali. N3 mais N7 sobre N. Se alguém tiver em dúvida, eles estão agrupados assim. Aqui. E esse cara é este aqui. Aí eu vou escrever então a desigualdade que a gente tem em termos dessas probabilidades agora. Só dividir por N e substituir essas definições. Então vamos lá. Vou só copiar aqui para eu não me perder. Então, probabilidade. Desigualdade então está falando que a probabilidade de mais, menos e o terceiro livre menor. Vou colocar menor ou igual, né? A probabilidade de esse aqui tá livre, menos, mais, né? Isso, essa aqui. Pera, por que eu troquei a ordem? PA menos mais. N2 mais... vou colocar a outra primeiro. Sempre eu troquei a ordem. N2 mais N4 é mais ponto menos mais probabilidade de o A medir esse cara aqui, que o primeiro está livre, menos mais. Isso. Todo mundo concorda, senhores? Beleza. Aí, vocês podem reparar que tem uma entrada livre aqui em cada um, porque eles não vão conseguir determinar os 3 spins de seus tipos de partícula, mesmo conversando com o outro amiguinho. Eu vou voltar à anotação, então, colocando o eixo explicitamente. Vai ficar mais fácil para a gente fazer a análise. Então, como que vai ficar? A probabilidade de, no eixo A, o spin ser positivo e no eixo B ser negativo. Não vou colocar a terceira entrada. Repito aqui, a mesma coisa. Aqui o A positivo, o C negativo, mais A. Aqui é o B positivo, C positivo. Isso. Ok. E, para finalizar, que essa aqui vai ser a forma final que a gente vai usar, eu vou reescrever ela em termos, não agora da probabilidade de observador A ter essas informações, mas em termos de o primeiro observador medir uma coisa e o segundo medir outra coisa. Eu vou usar a seguinte notação, então. O primeiro slot vai ser o que o A mediu e o segundo slot o que o B mediu. Beleza? E aí vai ficar assim.
é probabilidade de. Esse aqui o spin tá negativo, né? Tá meio feio. Probabilidade de o A mediu positivo. Se o A mediu negativo, o B vai medir positivo. Vai vir o contrário. Probabilidade disso. Se o A mediu o spin A positivo e o C negativo, o B vai medir o C positivo. Não tem segredo nenhum. Mais C mais, ok. Esse último aqui, só por conveniência, eu vou fazer uma brincadeirinha. O A, eu estou dizendo aqui que a probabilidade de o A saber que o B é menos e o C é mais. Eu vou ficar com a escolha que o A mediu o C mais e o B, nesse caso, tem informação que o B é mais. O sinal do B é trocado para o segundo observador. BA, C mais. Aqui, mais, B mais. Desculpa, eu não entendi. Eu imaginei. Vamos com calma. Aqui é a probabilidade de o A ter informação que o B é menos. Você não tirou o A, cara, das probabilidades da última linha. Oi? O A maiúsculo. Ah, não, esse aqui tá errado, desculpa. Perfeito. O primeiro eu escrevi certo, depois fiz besteira. Eu vou voltar na última linha depois que eu fizer esse comentário aqui, tá? Essa aqui é a probabilidade de o A saber que o B é menos e o C é mais. Concorda? Você concorda comigo que a probabilidade do B, esse cara é igual à probabilidade do B saber que o segundo eixo é mais e o terceiro é menos? Porque é o complementar? Beleza, né? Aí, se eu trabalhar na notação em que o primeiro slot é o primeiro observador e o segundo slot é o segundo, obviamente, eu posso fazer ela pegando o B e o C, tá vendo? Eu peguei essa informação desse cara e essa informação do segundo. Tá entendendo? Só que eu também posso pegar a informação do outro eixo, essa e essa. Mais. É tudo igual. Ok, então B não é nenhum dos observadores específicos, ele é só É a uma pro- terceira pessoa, a gente vem do negócio. É a probabilidade da comparação dos experimentos, né? É porque aqui está a probabilidade de um observador e aqui do B. Aqui está a probabilidade, você pode pensar como alguém de fora, a probabilidade de o A ver isso e o B ver isso. E aqui o complementar. Ficou claro? Então foi essa brincadeira que eu fiz Na verdade, aqui. você não precisa pensar em probabilidade. Você pode pegar essa previsão que a mecânica quântica vai te dar, multiplicar por N e isso vai te dar, digamos, o valor esperado dos eventos ali do tipo A, B, C, D. Então, foi essa brincadeira que eu fiz aí. Eu segurei o valor do eixo C e peguei a informação que o segundo observador tem o B+, só para ficar bonitinha essa forma aqui, que tem o C no meio. Isso aqui é tipo, quando o professor mostrou a primeira vez, eu reparei que parecia um pouco, mas a gente não sabe se tem alguma relação com a desigualdade triangular. Não sei se vocês já viram, quem estudou espaços métricos ou topologia, que é que a distância entre dois pontos x e y é igual a distância de x para z mais a distância de z para y. Que é só um jeito chique de falar o seguinte. Se eu tenho a distância x para y, eu considero um terceiro ponto aqui. Essa distância aqui é menor ou igual à soma dos dois, com sendo igual quando o z é colinear com x ou y. É parecido, botei assim só para ficar bonito, beleza? Todo mundo está seguindo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Sander, tem alguma dúvida? Não? Perfeito. Então, não tirem dúvidas comigo, tirem dúvidas com o Sander, porque eu não estou entendendo nada. Tô brincando, gente. Beleza. Esqueci, essa desigualdade vai ser muito importante para a gente, então vamos dar um nome para ela. Qual nome vocês acham que a gente vai dar?
Qual o nome? Qual o nome? Ah, não. Na lógica precisa de desigualdade de Bell, né, gente? Então, esse cara aqui, devido aos seus serviços aí, análise de probabilidade e tal, eu vou condecorar como desigualdade de Bell. Desigualdade de Bell. Essa desigualdade de Bell. Gente, a gente fez uma viagem aqui meio grande, então vamos só fazer uma pausa e relembrar o que a gente está fazendo antes de seguir. Demetrio, se você não for mostrar a previsão da mecânica quântica agora, a gente não vai ter tempo não, porque só tem 13 minutos, cara. 13 minutos. É. Eu vou mostrar, mas eu acho que eu tenho que fazer esse comentário para entender a lógica. Então vamos lá, eu acho que vou ter que correr no final, vocês me desculpem. A gente descreveu um experimento, né? Que era um decaimento de uma partícula para 2 observadores. Essa medida, foi essa medida. E a gente comentou que tinha um efeito não local no sentido de que, se a gente pensar em colapso da função de onda, quando esse cara faz a medida, a função de onda colapsa e esse cara aqui, o que ele vai medir foi afetado instantaneamente pelo que aconteceu aqui. Isso é estranho, e a gente falou, vamos tentar descrever alternativamente. Vamos supor variáveis escondidas. Ou seja, que os valores de spin já estão determinados aqui e vendo o que dá. Então a gente criou as teorias de variável escondida, montou aquela tabela, fez toda essa brincadeira, chegamos na desigualdade de Bell. Agora a pergunta é, será que essa desigualdade e esse modelo que a gente fez consegue reproduzir os observáveis da mecânica quântica? É o que a gente vai ver agora. Então a gente vai calcular a probabilidade dada pela mecânica quântica e ver se é consistente com a desigualdade de Bell. E a gente vai ter uma surpresa. Só que aí eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que a derivação por rotação da probabilidade, aí eu acho que vai tomar um tempinho. Eu acho que eu vou só jogar o resultado. Pode ou você acha que compensa derivar? É importante, né? Acho importante. Então eu vou derivar. Só que vocês me perdoam que eu tenho que derivar meio rápido. Então vamos lá. Rotação. Tá, de spin. Probabilidades da mecânica quântica. Vai calcular as probabilidades daqueles casos ali. A probabilidade e comparar com a desigualdade de Bell. Qual que é o caso que a gente vai supor? A gente vai fazer isso aqui, ó, gente. Considera que o eixo A está aqui, o eixo B está aqui. Tem um ângulo entre eles, vou chamar de θ AB. Ok. Vou tomar uma representação por conveniência, como se o meu eixo Z estivesse aqui, vou tomar a base sendo dado pelos autoestados de spin A, e que eles vão ter essa representação aqui, nessa base. Então, representados por 1, 0. Esse aqui está representado por 0, 1. Beleza? Aí o estado em B, os estados em B, eles vão ter essa cara aqui, ó. Essa cara aqui. Menos. Vão ser representados por cosseno θ sobre 2. θB, eu não vou escrever θB só para poupar a notação. Seno θ sobre 2. E aqui troca e inverte o sinal do seno. Seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2. Da onde que vem isso aqui, gente? Não vou fazer a conta, mas isso aqui vem, que se eu considerar, se eu quiser o estado rotacionado, eu pego e multiplico, aqui não vai ter espaço, né? Eu tenho que pegar os meus estados originais e multiplicar por matriz de rotação. Então, por exemplo, aqui eu multiplico a matriz de rotação.
seno θ sobre 2, espero não perder nenhum sinal, seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, e aqui 0. Essa equação está falando que se eu quiser o estado positivo de B, nessa direção que está com o ângulo θ, em A, eu pego o estado positivo em A, que nessa representação tem essa cara, e multiplico por uma matriz de rotação. Se eu fizer a continha, vocês vão obter esse resultado para o positivo e para o negativo. Eu não vou abrir explicitamente. Então, pessoal, isso aqui é aquela continha que a gente fez em sala, tá? Só que você pega o AB, você sempre pode girar esse AB do jeito que você quiser. Aí você alinha o A na direção Z e você bota o B no plano ZX. Então é simplesmente uma rotação simples do Z na direção X, que está caracterizada pelo ângulo θ. Aí agora vamos calcular a probabilidade dada pela mecânica quântica agora. Então a probabilidade de eu medir um mais na direção B e um mais na direção A vai ser dado pelo seguinte objeto. Eu tenho que pegar o meu estado quântico lá do começo, multiplicar por esse objeto aqui. Eu já vou reescrever. Daí eu tomo a norma desse cara que pode ser complexo e levo ao quadrado. Em que o meu estado quântico psi, aquele lá do começo, que é raiz de 2, eu estou tomando o A como sendo a direção Z. Então, na notação antiga, isso aqui seria esse objeto, é o estado positivo da direção A. E se eu escolher uma representação, vou escrever como representação aqui, como eu tinha um estado de duas partículas, isso aqui vai ser dado pelo produto entre esses caras. Produto tensorial. 0. É o mesmo estado de antes, eu só peguei essa representação e deixo A. Isso é o quê? Eu não entendi o que é isso. Oi? Eu não entendi o que é isso. É o estado quântico lá do começo. Não, me explica matematicamente o que esse monte de parênteses significa. Primeiro deixa eu fazer isso, então. Esse monte de parênteses significa a representação dos estados positivos e negativos. Não, tudo bem, mas isso é o quê? É um vetor coluna cujos os elementos são produtos tensoriais de dois outros vetores coluna, é isso? Oi? Como é que é? O que é isso? O que é o colchete? Isso tudo. Não, o colchete. Do lado direito. O que é esse colchete, Esse colchete? representa? Não, tá, entendi. Esse colchete aqui, esse aqui é menos, desculpa. Ah, tá. Faltou um menos. Obrigado. O menos era só para colocar o rei de 2 em evidência. Tá bom. Tá. Onde que eu tava? Gente, se vocês não entenderem essa conta, ela não é a coisa mais difícil do mundo, mas se vocês fizerem com calma em casa, vocês devem entender. Aí esse estado aqui, ele vai ser o seguinte. Ele é um estado, aqui eu estou tomando o Bra, né? Ele é um estado em que o B é dado por esse negócio aqui, que é o cara rotacionado, o tensorial com 1, 0. 1, 0 é o mais na direção A, e esse aqui é o B na direção mais. Esse aqui é o mais na direção B. É este cara aqui. Eles são a mesma pessoa. É bom ter na cabeça de vocês que a gente pode fazer essa conta dessa forma mais fácil. Ah, mas eu posso pegar o A e girar e tal. Mas você pode pensar, poxa, mas espera um pouquinho, mas a minha função de onda está ali escrita com Z, né? Z up, Z down, menos Z down, Z up. Só que por mais estranho que pareça, aquilo ali é invariante sobre rotações. E tinha que ser invariante sobre rotações, porque o momento angular original era 0. Aquilo ali é um estado de momento angular 0. Como aquilo ali é um estado de momento angular igual a 0, por mais que ele seja escrito em termos de up, down, down, up, ele é um estado invariante por rotações, o psi. Tá? Aí calculando então
esse produto interno, eu tenho que fazer a seguinte conta. Seno θ sobre 2, tensor esse cara, tensor esse cara, e aí eu fazer o produto. Opa, aqui tem um raiz de 2 que eu não posso perder, e aí eu vou repetir. 0. E para fazer essa conta, fazer esse produto interno, eu poderia abrir explicitamente produto matricial e tudo mais, aí vai levar um tempo. Eu vou usar a seguinte propriedade, que eu posso tomar como sendo o produto interno desse cara com esse cara, ver o produto interno desse cara com esse cara, e o mesmo para o outro termo. Então vamos lá. Se eu faço primeiro esse cara com esse aqui, eu carrego um termo de cosseno. Só que se eu faço esse cara com esse cara, eles são ortogonais. Então a contribuição do primeiro termo vai zerar. Beleza? Se vocês fizerem a conta depois certinho, vocês vão ver que dá bom. Então vamos repetir. Primeira coisa, esse cara com esse cara. Vai vir um termo de seno θ sobre 2. Menos seno θ sobre 2, para ser mais preciso. E aí, esse cara com esse cara, é muito fácil, né? Porque é o mesmo vetor, vai dar 1. Então, essa brincadeira aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2, seno θ sobre 2. E, portanto, a minha probabilidade original, eu vou manter a desigualdade de Bell e apagar essa parte aqui. Minha probabilidade eu medir B mais A mais. Essa é a norma quadrada daquilo ali que, para nossa sorte, é fácil de tirar. É meio do seno quadrado de θ sobre 2. Θ AB sobre 2, que eu não estava escrevendo só para poupar a notação. Se eu fizer os casos análogos, se é o mesmo procedimento, eu vou obter esses resultados para as outras probabilidades. Uma dependência no seno. Aqui a AC vai vir um θ AC sobre 2. E aqui é a O mesma pulo do coisa. gato é a percepção de que essa probabilidade só depende do ângulo entre os vetores. E aquele θ lá. Meio do seno ao quadrado do θ CB. Agora eu tenho tudo que eu preciso, né? Porque esse primeiro termo está trocado, mas aí seria só inverter o ângulo de AB é o mesmo, a menos um sinal que não vai influenciar na probabilidade. Se eu enfio essas probabilidades que vieram da mecânica quântica na desigualdade de Bell, eu chego nisso aqui, ó. O quadrado de θ AB sobre 2 menos... Eu só estou substituindo o resultado e cortando um fator de meio global. Quadrado θ CB sobre 2. Só que isso aqui nem sempre é satisfeito. Nem sempre satisfeito. Eu vou chutar aqui o valor de ângulo, vocês veem que não dá certo. Quando eu misturo a mecânica quântica com a desigualdade de Bell, eu vejo que não dá certo. Eu vou considerar o seguinte caso. Eu vou considerar o caso em que o A está aqui, o B está aqui, aí o C ele vai estar aqui no meio, entre os dois. Aqui no meio. É um caso que eles não são linearmente dependentes. E eu vou ter um ângulo θ, que é igual entre C e A e entre C e B. Aí o ângulo entre A e B vai ser 2θ. Então, θ AB... Ele pode estar saindo um pouco do quadro, não precisa ser linearmente dependente, não. É verdade, tem esse caso também. Porque assim acho que é mais fácil visualizar, né? Enfim. Isso aqui é só uma escolha. Se vocês escolherem outras coisas, vocês vão ver que vai dar ruim também.
ou a θ. Se eu substituo isso aqui na desigualdade Bell, eu vou ficar com o seguinte. Vou ficar com o seguinte. Como primeiro é 2θ, eu vou ficar com seno ao quadrado de θ é menor ou igual a, substituo o θ ali, vou somar os dois, isso aqui é menor ou igual a seno ao quadrado de θ. Só que isso aqui é violado para vários valores de ângulo, não, isso aqui está errado, que é θ sobre 2, para vários valores de ângulo. E só para fazer uma escolha aqui, eu vou pegar que o θ é igual a 60 graus, que significa, né, que o θ sobre 2 é igual a 30 graus. Porque eu quis e porque eu vou conseguir calcular os ângulos, o seno e o cosseno disso aí facilmente. Se eu substituir o seno e o cosseno desses caras, aqui vai vir um raiz de 3 sobre 2, e aqui vai vir um meio ao quadrado, e eu chego no fascinante resultado que 3/4 tem que ser menor que meio. Como assim? Não pode, né, gente? Não pode. Então, a gente fez essa conta toda. Eu diria que a conta é legal vocês fazerem em casa e tal, mas por enquanto vamos focar na mensagem, no conceito que a gente fez. A gente supôs uma teoria de variáveis escondidas, calculou o modelo de probabilidades de teorias dessa classe, e depois a gente calculou as probabilidades previstas pela mecânica quântica, usando o formalismo que a gente viu ao longo do curso de quântica. Quando a gente calcula essas probabilidades e joga essa tal desigualdade de Bell, em geral a gente leva a inconsistências. O que isso significa? Que se eu tentar reproduzir os resultados da mecânica quântica com variáveis escondidas locais similares ao caso da luva que eu tinha falado, que já estava determinado antes, a gente chega a contradições. A mecânica quântica é inconsistente com assumir variáveis escondidas locais, porque as probabilidades vão ser diferentes e vão levar a inconsistências. Então, ou uma está certa ou outra está certa. E a gente consegue medir por experimentos de decaimento, que nem o que eu falei no começo. E a resposta é que quem está certo, quem melhor descreve os experimentos, é a mecânica quântica. A desigualdade de Bell que a gente derivou é violada em experimentos. Isso foi comprovado. Se vocês quiserem, tem uma referência, acho que da Nature, que eu anotei em algum lugar, que eu posso mandar no Classroom sobre experimentos que os caras fizeram, viram a consistência com a mecânica quântica naquele tipo de experimento e a violação da desigualdade de Bell. Moral da história: quem venceu a mecânica quântica, não as variáveis escondidas. Então a gente tem efeitos de não localidade, ou melhor, efeitos que podem ser descritos por esse conceito estranho de não localidade na mecânica quântica. Perfeito? Eu não só mediram violação, mas mediram a violação das desigualdades de Bell com 200... eu anotei. Cadê? 242 sigmas, ou seja... Muito absurdo. 242 vezes distante com a barra de 242 barras de erro de distância entre o que foi observado e as desigualdades, né? E uma concordância muito boa com a mecânica quântica, ou seja, a mecânica quântica ganhou, sim... De lavada. Pior que o 7-1. Tá o quê? 200-0. Alguma dúvida? Uma pergunta? Alguma curiosidade? Agora é a chance. Vocês perguntaram pouco hoje, gente. Vamos perguntar mais. Makoto, quer perguntar alguma coisa? Não? Seiichi? Will? Então, é isso aí que eu preparei para vocês hoje. Eu ia falar propagação e informação, mas acho que já não deu tempo. Fala, Gruner. Você quer comentar aquela parada de não conseguir transmitir informação com... Sim, dá pra falar sim. Só que eu acho que já estourou o tempo, né? Você se importa? Se não se importar... Se não se importar, agora é extra, né? Pode falar. Aí pode deixar gravando.
Eu vou falar o que eu entendi, mas eu acho que o professor vai querer complementar depois. Deixa eu apagar esse Então, treco aqui. isso aí é meio que fala que a informação ela é instantânea na mecânica quântica. Não daria um pulo tão longo assim, não. Eu acho que é um pouco Está mais. dizendo que você não pode ter pré-determinado aquelas três informações simultaneamente, mesmo que inacessível para a gente, na partícula, entendeu? É aquela da luva, tipo, na hora que aconteceu a gente já sabe já. A mecânica quântica já sabe. Não, isso aí é errado. Errado porque... Isso, talvez por causa da saiba uma superposição, coisa, né? A gente não pode saber três. Seria compatível com você dizer assim, spin up, spin down. No momento que você bota outro observador que não comuta, a coisa fica diferente, entendeu? Vou pensar mais, não entendi não. Depois a gente pode conversar e tal. Esse aqui é o tipo de coisa que você vê a primeira vez, você não entende 100% a primeira vez. Tem que bater cabeça um pouco, apanhar, né? Que nem o professor fala, é a fase da confusão, né? Isso. Aí depois que passa. Ou não. Ou não, né? A confusão muda. Aqui é a partícula P1 e P2. Brunner, o que acontece nesse caso aqui? Você quer escrever? Você está desenhando, boa. Não, pode Falar? Tranquilo. O que acontece? Quando a gente mede uma coisa, o observador B aqui, observador B mede alguma coisa, a gente de fato vê uma coisa não local no sentido de que esse cara, eu vou escrever o estado explicitamente, né? Vou escrever o estado aqui. Isso aqui é mais, menos, mais. A gente vê uma coisa não local no sentido de que se esse cara aqui colapsa função de onda e mede um estado, mede um valor positivo para Z, por exemplo, colapso é instantâneo e o outro cara vai medir o spin negativo. Essa aqui é a não localidade mecânica quântica e isso está de fato presente. A questão agora é, para a gente propagar a informação supernominal, ou melhor, informação instantânea, talvez fique mais preciso, né? A gente teria que ter algum protocolo, que os dois observadores A e B vão ter que concordar de antemão e realizar ele para fazer uma comunicação superluminal. A questão é que esse protocolo não funciona para propagar uma informação. Por exemplo, vamos supor que esse cara aqui fez uma conta, não sei o que, e ele descobriu, o observador B descobriu, sei lá, uma teoria de gravitação quântica. Ele quer falar para o amigo dele, pô, descobri a gravitação quântica tal. E ele quer fazer esse sinal superluminal. Beleza. Ele não vai conseguir fazer isso porque antes desse cara fazer a medida, o estado está numa superposição. Então ele não controla o que vai vir na medida. Então mesmo que ele quisesse propagar uma informação muito da hora igual essa aqui, ele não ia conseguir porque quando ele medir, ele vai ter uma coisa aleatória. E o sinal entre aspas, que o outro observador vai medir, também é aleatório. A única coisa que ele sabe é que o que quer que esse aqui medir, se esse aqui medir para cima, o outro vai medir para baixo. Mas o ponto é, o observador não tem controle do que vai vir para ele, nem do que vai vir para o cara depois. Ele não consegue fazer um protocolo de fazer esse observador ver alguma coisa que transmita uma informação útil para ele, a informação que ele quer, por causa da questão aleatória antes do colapso. Ficou claro? Mais ou menos. Um exemplo. Vamos tentar criar um protocolo para isso. Vamos falar o seguinte. Eu sei que a partícula decai a cada 1 segundo, então eu vou esperar tantos minutos e vou fazer minha medida. O B fala isso. Por favor, espere tantos segundos mais 5 e faça a sua. Para ter certeza que eu medi antes de você. E aí a gente pode repetir isso em N vezes. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu sou o B. Eu vou falar o seguinte, quando eu quiser te passar uma informação A, eu vou me dizer. E quando eu quiser te passar a informação B, eu vou medir X. Porque eu sei que quando eu me dizer, e se você me dizer também, a gente vai ter correlação, mas quando eu medir
X e você medir Z, vai ter zero correlação. Então a informação vai ser passada assim. Quando tem correlação, eu estou te passando o bit 0. Quando não tem, eu estou te passando o bit 1. E aí eu posso te passar quantos bits eu quiser. Basta eu ficar repetindo isso. Eu vou fazer isso em blocos de cada 10 medidas, por exemplo. O problema é que não adianta nada. Porque o A ele vai ter a coleção de mais e menos ali. O B vai ter uma coleção de mais ou menos. Só que a informação só vai ser concretizada no momento que eu comparar A com B. Porque a informação, o que eu consigo fazer é mudar se vai haver ou não correlação. Porque se todos os dois medirem Z, tem correlação. Se um medir Z, o outro medir X, não tem correlação. Então eu posso usar isso como informação. Só que a informação só se concretiza quando eu comparar os dois. Ou seja, eu vou depois pegar a minha medida e mandar para o A fisicamente, eu anotei no papel. Aí depois eu atravesso o universo inteiro e entrego para o A. Agora o A pode comparar com o que ele tinha e saber o que eu estava querendo transmitir para ele. Mas ele só vai saber depois que eu já levei a tabelinha para ele, entendeu? A informação não é que a informação que está viajando infinitamente, é por causa que quando ele faz a medida... A correlação ela é infinitamente, ela se concretiza infinitamente, mas ninguém sabe disso. Ele só vai saber depois que comparar os resultados. E não tem como você controlar a correlação porque é aleatório o que você vai medir na mecânica quântica. Você consegue controlar. B, mede sempre Z. Eu vou medir às vezes Z, às vezes vou medir Não, X. sim. O que eu quero dizer é que você vai ter uma sequência aleatória, duas sequências aleatórias correlacionadas, mas você não controla o que é aleatório. Sim, perfeito. Eu quero dizer, você pode controlar a correlação, mas você só sabe disso depois que você compara os dois. E daí não adianta de nada, né? Para os nossos fins, não. Mas, por exemplo, quando você pega teoria de campos, você pega a função de 2 pontos, que é a correlação entre o campo em 2 pontos de espaço diferentes, você descobre que ela é diferente de zero para separações tipo espaço. Aí você fala, pô, mas esse campo está propagando, né, dessa forma instantânea, ou a informação está propagando. Aí você calcula o comutador do campo, que seria a sua possibilidade de medir simultaneamente o campo em 2 pontos. Aí que o computador do campo em 2 pontos de separação espacial é zero, como deveria ser. Ou seja, você não consegue determinar simultaneamente o valor do campo em 2 pontos de separação espacial. Que é a mesma coisa. É isso aí. Mas não é uma coisa que dá para entender 100% a primeira vez, eu diria. É bem complicado. Viajar nervoso isso aí, tentar fazer um monte de protocolo que não vai dar certo, e depois começa a entender. Mas deu uma melhorada, Brunner? Eu não. Eu? Vou conversar mais. É isso aí, gente. Obrigado por virem.